Agora que a gente já tem o nosso arquivo importado aqui dentro do nosso fluxo, a gente vai fazer o primeiro trabalho de ETL. Esse trabalho vai ser vir aqui nessa aba de preparação e nessa aba a gente tem um grande grupo de ferramentas para fazer transformação dos dados, fazer trabalhos de preparação ali que a gente tenha. E a gente vai pegar essa ferramenta aqui chamada Data Cleansing. Data Cleansing é uma ferramenta que te ajuda a fazer algumas pequenas limpezas nos seus dados de forma mais rápida. Então aqui a gente consegue pegar, arrasta ela, e ao você colocar dentro do seu fluxo, se você deixar ela próxima do input, você vai perceber que ele já vai criar sozinho essa linha pontilhada. Se você deixar ele muito longe, ele não vai criar. Se você deixar perto, ele já cria. Quando você deixa perto e ele aparece essa linha pontilhada, ele já vai criar uma conexão entre as duas ferramentas. Se por acaso essa conexão não for criada diretamente, você pode colocar a ferramenta aqui e vir nessa seta que a gente viu que ficam os dados e clicar e arrastar até a seta de entrada da ferramenta, que é a seta da esquerda. Clicando aqui, você fez essa conexão. Assim como na aula anterior a gente viu que clicando na ferramenta de input a gente vê aqui as configurações dela, clicando na ferramenta de Data Cleansing, quando você clica também aparece as configurações dessa ferramenta. Nessa ferramenta eu vou conseguir fazer várias limpezas, como eu falei, mas é aqui nessa parte de Select Fields em que eu vou dizer em quais campos eu vou estar fazendo as alterações que eu quero dessa limpeza. Ele já vem sempre com todos os campos marcados por padrão. Você pode clicar aqui em None para desmarcar tudo. E aí você escolhe só os campos que você quer que sejam afetados. Eu vou clicar aqui no Name, Type 1 e Type 2, que vão ser só nesses campos que eu quero fazer alguma modificação. Vamos ver aqui qual é a modificação, qual é a limpeza que eu quero fazer nesses dados. Eu tenho aqui essa parte de Replace Nulls, em que eu vou estar dizendo para o Alteryx que se ele encontrar algum valor nulo em uma dessas colunas aqui, ele vai substituir os nulos por brancos em casos de colunas que sejam de string, ou seja, que sejam texto. E se forem colunas numéricas, ele vai trocar esse null por zero. No caso, eu só selecionei colunas de string, então ele vai trocar todos os campos nulos por campos em branco. E aqui embaixo eu consigo também tratar de fazer a remoção de algumas coisas que eu não quero que estejam nos meus dados. Nesses três campos que eu selecionei no caso, mas você pode fazer isso em vários campos ao mesmo tempo, seja eles strings, seja numéricos. Você consegue vir aqui. Na primeira opção que a gente tem é o Leading and Trailing White Spaces, em que você vai tirar qualquer espaço em branco que tenha ou no começo dos seus dados ou depois dos seus dados. Um problema que é comum de acontecer quando você tem é, esses arquivos de base de dados e que você muitas vezes, quando você vai, por exemplo, trabalhar no Excel, vai fazer um VLOOKUP, não funciona, porque às vezes existe um espaço em branco no final ou no começo. Aqui a gente já consegue limpar esses dados, esses espaços em branco, todos de uma vez, rapidamente, só clicando aqui. Você tem essa opção de Tabs, Line Breaks e Duplicate White Space também, que se você marcar, você vai remover todos eles, em que você está aqui falando daqueles espaços que não são propriamente aquele espaço do teclado, né? Que são os tabs, que são espaços maiores que você tem. As quebras de linha você pode tirar também e você consegue tirar espaços duplicados, ou seja, se você tem aí uma string, né, um campo de texto em que você tenha mais de uma palavra, você consegue tirar os espaços que sejam duplicados entre essas palavras. Não o espaço único, só os espaços que estiverem duplicados aí no meio. E aí você padroniza para que fique sempre certinho com um espaço só. Você consegue também tirar todos os espaços em branco, ou seja, você consegue, se tiver um campo de string, você consegue tirar todos os espaços que fiquem entre as palavras, além dos espaços que tenham no começo ou no final.
Letters, você consegue tirar todas as letras que existem em um determinado campo. Então, se você tem um campo, uma coluna que seja mista entre letras e números, você consegue, nesse Letters, excluir todas as letras e ficar naquele campo só com os números daquele campo que inicialmente era uma mistura. E você consegue fazer o contrário também, nesse campo que seria que teria letras e números dentro do mesmo campo, você consegue remover todos os números e aí você manter só as letras naquele campo. Outra coisa que você pode fazer também é a pontuação. Você consegue remover pontuações que estejam dentro daquele campo também, como barra, parênteses, você consegue remover ponto, vírgula, essas coisas. E a última modificação que você consegue fazer nessa ferramenta é a Modify Case. Quando você clica aqui, você vai escolher qual o tipo de modificação. Você consegue botar uppercase, lowercase ou title case. Quando você bota uppercase, todo o texto daqueles campos que você selecionou vão ficar em caixa alta, vão ficar maiúsculas. Quando você bota lowercase, todas as letras daquele campo vão ficar em letra minúscula. E title case, só a primeira letra fica maiúscula. Dessa forma, você consegue padronizar os seus dados, principalmente quando você está trabalhando aí com mais de uma fonte de dados ao mesmo tempo e em algum momento você precisa conectar essas duas bases e aí você tem que ter certeza de que os dados estão padronizados, você consegue encontrar os dados da mesma forma nas duas fontes. E aí, através disso, deixando aqui desmarcando aqui o Modify Case, eu vou colocar para dar um run e aí a gente consegue ver como que ficaram os nossos dados. Agora a gente consegue ver aqui que tem, no lugar daqueles nulls que a gente via antes, a gente tem o espaço em branco.